Hoje uma fita inédita com entrevista de um abduzido brasileiro, imperdível, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu tenho um vídeo extra para vocês aí, é um áudio que foi conseguido da primeira entrevista que foi dada para o Daniel Rebisso Giese, um pesquisador do CIPEX, e a pessoa que deu a entrevista para ele foi um abduzido famoso aí da ufologia brasileira, que é o Antônio Nelson Tasca. Então, nessa fita, ele conta toda a sua experiência, então tá bem legal, é imperdível. A gente queria agradecer inicialmente aí ao Carlos Alberto Machado do CIPEX, que gentilmente cedeu esse vídeo, essa fita, né, de áudio legendada pelo nosso amigo Rodrigo de Moura Visoni. Então a gente queria agradecer os dois, tanto o Carlos Alberto Machado como o Rodrigo de Moura Visoni, por essa fita que foi resgatada dos arquivos aí da CIPEX. Só para vocês terem uma ideia, esse caso ele já foi publicado inclusive em livros. É o caso Tasca, tá aqui ó, um homem marcado por ETs, porque tem uma particularidade interessante desse caso, que o abduzido ele chegou a ser marcado nas costas com um hematoma, uma queimadura feia até, em formato de V sobrepostos, né? Então tem uma foto aqui que foi feita na época e aqui uma foto mais recente, né? Depois de algum tempo a marca ainda permanecia visível. E o caso Tasca ele aconteceu no dia 14 de dezembro de 1983. O Tasca ele estava com seu carro e aí quando ele chegou no entroncamento ele se deparou com um OVNI, disse que um raio trator nesse local aqui foi projetado quando ele já estava fora do carro e ele foi levado a bordo da nave por esse raio trator, né? E dentro da nave ele chegou a ser abduzido, teve inclusive uma abdução amigável, né? A criatura que estava lá dentro, que era a Kabbalah, ela se intitulou como Kabbalah, e do mundo de Agali ela chegou inclusive a dar uma espécie de uma mensagem para ele, para que ele levasse a todos os povos da terra. Esse livro aqui ele tem algumas imagens bem interessantes, mas uma imagem que chama a atenção aqui é uma fotografia que eu vou colocar na tela aí, do Antônio Nelson Tasca com o Daniel Rebisso Giese, que 38 dias depois do sequestro dele foi feita essa entrevista, que é a fita de áudio que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. E tem também uma outra fotografia que eu vou colocar aqui, que são alguns trabalhadores rurais, braçais, que residiam na periferia de Chapecó, Santa Catarina, onde aconteceu a abdução, e esses dois aí que vocês estão vendo na tela, eles viram uma estranha bola de fogo sobrevoando uma mata ali próximo do local onde o Antônio Nelson Tasca foi raptado, e foi mais ou menos no mesmo horário em que houve a abdução. Então é um caso bem interessante da ufologia brasileira. Antes da gente ver a fita, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais aí. Se gostar desse vídeo, clica no joinha, deixa os seus comentários e sem mais delongas, vamos ver esse interessante áudio legendado. Ufólogo Daniel Rebisso Giese a entrevistar o senhor Antônio Nelson Tasca, que sofreu uma experiência ufológica no dia 14 de dezembro. 14 e 15 de dezembro de 83.
Por favor, Sr. Antônio, o senhor poderia nos relatar o que sucedeu nesses dias? Desde a primeira vez quando o senhor vinha, o que o senhor vinha fazer nesse dia? Com prazer, meu caro Daniel. Era o dia 14 de dezembro de 1983. Eu voltava do vilarejo de Colônia Sela, situado no trevo da BR-282. Recém havia caído a noite. Deviam ser, portanto, umas 8 horas. Eu regressava de Colônia Sela à cidade de Chapecó. E quando cheguei a possivelmente menos de 1.000 metros da indústria de refrigerantes da Coca-Cola, no exato local em que existe um pequeno trevo que dá acesso à Granja Toso. Ali eu vinha dirigindo um veículo, um Volks Brasília, com placa de Barreiras, Estado da Bahia, RT 3399. Um pouco antes de chegar àquele trevinho, eu fui impelido por uma força estranha que eu não consigo entender e muito menos explicar até hoje, a me desviar da pista de rolamento normal e entrar à direita, exatamente numa das 2 estradas daquele pequeno trevo. Assim eu fiz. A poucos metros do acostamento, por sinal bastante danificado pelas chuvas recentes, eu encostei o veículo à direita daquela pequena estrada e, com as luzes do carro, eu vi que dali a uns 25 ou 30 metros havia um objeto que na hora eu o interpretei como se fosse um ônibus, daqueles ônibus antigos, assim, uma cor que me pareceu um tanto esverdeada. Uma carreira de luzes, isto é, de janelas iluminadas, daí porque eu achei que devia ser um ônibus com a parte interna iluminada. Essas janelas eram quadradas, redondas? Não, era um formato quadrilátero, mas deviam ter mais ou menos uns 70 centímetros de altura por uns 40 ou 50 de largura. Era um formato assim, um quadrilátero mais comprido e com a parte mais estreita para cima e para baixo. Ao olhar para aquele ônibus, a um exame um pouco melhor, eu notei que não se tratava de ônibus, porque ali já eu vi que aquela carreira de janelas, elas não obedeciam a uma linha longitudinal, e sim mais para o circular. Prestei então atenção melhor e vi que realmente não se tratava de um ônibus. Como já há muitos anos sou um tanto, diria até que apaixonado por ufologia, logo me veio à mente de que devia ser um daqueles objetos, um disco voador. Pensei assim naquela hora, lembro-me perfeitamente, pensei assim, é o bicho. E me senti muito feliz, porque eu estaria tendo, como tive mesmo, naquela hora, a oportunidade pela qual eu desejava há muito tempo, um encontro direto com um objeto voador, não identificado, disco voador, mas mais propriamente com tripulantes
desses aparelhos. Desliguei as luzes, tirei a chave desliguei o carro, apaguei as luzes e tratei de me dirigir ao veículo. Mas ao percorrer do carro em direção àquele objeto, ao fazer uns 10 metros, calculo-se tanto, eu fui surpreendido por sucessivas ondas de um calor bastante forte. Senti que eu não deveria avançar mais, tive a impressão que o calor seria mais violento para frente. E, atendo-me então àquelas precauções que por diversas vezes eu tenho lido, que a pessoa deve ter ao se dirigir a um aparelho estranho, principalmente quando existem emanações de qualquer natureza, ondas de calor ou qualquer outro tipo de vibração. Então, eu achei que era prudente não avançar mais. Retrocedi ao veículo, não confesso, não com medo, mas por precaução. E pensei então em que sairia com o veículo, já que estava junto à estrada mesmo, e me colocaria na pista de rolamento e de lá apreciaria de dentro do veículo o que ocorreria com aquele aparelho que lá se encontrava. Mas, surpreendentemente, eu me recordo que, ao chegar junto à porta do veículo e ao pôr a mão no bolso para pegar a chave, que eu já havia colocado a chave do carro no bolso, daquele veículo saiu uma misteriosa estrela de luz, com toda a aparência de uma luz consistente, pelo menos delineada como tal, com 1 metro de largura, aproximadamente 1 metro de largura. Saiu muito rápida do veículo e veio até onde me encontrava. Passou por baixo dos meus pés, sem me provocar nenhuma vibração, nenhuma trepidação. Eu não posso dizer se ela só chegou até aos meus pés, ou se ela foi um pouco além, porque eu não olhei à direita, eu estava com a atenção voltada para o aparelho, que no caso, naquela hora, estava à minha esquerda. E, imediatamente, assim que aquela estrela de luz passou pelos meus pés, mas eu não a senti, eu fui levado por ela, como se fosse uma correia de elevador, mas com uma rapidez enorme, até aquele objeto. Isso foi em pé? Fui em pé. Fui em pé. Muito bem em pé e sem perigo. Não senti nada assim que me indicasse que eu poderia cair para a direita, à esquerda ou em qualquer outra direção. E eu me lembro, a estrela de luz produziu uma iluminação maravilhosa, uma luz branco-amarelada, como das nossas lâmpadas de luz normais. Ao chegar aquilo que eu acho que deve ter sido 2 metros, talvez um pouco mais, um pouco menos, então lembro-me de que a fuselagem ou a lataria, a parte externa daquele objeto, não era esverdeada como inicialmente me pareceu, mas era uma cor fosca. Diríamos assim, eu tive a impressão de ver já de carros com a lataria em reforma, assim, com uma cor um tanto desigual, dava a impressão de que num ponto a cor era uma, na outra era mais, mas assim sempre puxando ao fosco. Só me lembro até esse ponto, nesse particular. Porque eu não posso dizer se desmaiei, eu não posso dizer se a minha mente foi fechada por qualquer força estranha naquela hora, mas eu não me lembro como fui introduzido. Não sei se por cima, pelos lados ou por baixo. Aqui então existe aquilo que me parece que se costuma denominar de bloqueio de memória. Realmente eu não me lembro de nada mais da nave naquele ponto, até sim
aquele ponto em que eu acordei assim com lucidez de memória, não como se eu tivesse demorado tempo para recuperar a memória, para saber exatamente o que teria acontecido comigo. Quando acordei, era uma sala escura, escuríssima mesmo, mas o que era pior, fria, bastante fria. E eu estava deitado, mas não sabia onde. E eu estava deitado como se costuma colocar um morto no caixão. Só que em vez, as igrejas cristãs, pelo menos, costumam juntar as mãos do morto no peito. Eu, pelo contrário, estava à moda de Stalin quando foi enterrado, quando foi colocado no caixão, melhor dito. Estava com os braços ao longo do corpo. Mas pior, eu não podia. Com as pernas, eu só pude mexer os pés, mas num sentido não abri-los, estavam os dois encostados, juntos. Só pude movê-los no sentido assim, para baixo. E ao fazê-lo, meus pés encostaram numa parede que também era geladíssima, era fria. As mãos eu não pude destacá-las do corpo. E o frio, a cada instante, eu sentia maior. Somando-se à temperatura que baixava, a minha respiração também foi se tornando cada vez mais difícil. Ocorreu-me a ideia de que eu lembrei-me do que havia ocorrido comigo com aquele aparelho estranho. Pensei que tivesse me acontecido algo e que me tivesse enterrado como morto, quando realmente, então, eu não estava morto. E senti uma aflição terrível. E a respiração foi ficando cada vez mais difícil, mais pesada. Eu entendi que era chegada a minha vez de morrer realmente. Se me tinham enterrado como morto, mas eu estava morrendo então. E aqui é preciso que se diga que numa circunstância dessas, como eu me encontrei, o homem, mesmo que eu não me gabei de ser um homem normalmente aqui na Terra, pelo menos, de muita coragem, me tenho como um homem que não tem medo praticamente de nada, mas numa hora daquelas, a criatura vira tão pequenininha que não existe nem maneira de a gente fazer uma medida. Não deixe de produzir barulho lá, viu? É uma interrupção para chamar a atenção apenas, para fazer silêncio aqui no recinto. E a respiração cada vez mais comprida. Chegou um ponto, Daniel, em que eu tinha que fazer uma força enorme para que o chamado fio de ar pudesse voltar a mim. Mas antes disso, porque a este ponto eu já não tinha condição de falar, é preciso que eu volte atrás um pouco ao meu relato. Quando a respiração me foi ficando difícil, e que eu ainda tinha condições de falar e até de gritar, como eu gritei, pensei, é preciso que eu grite, talvez alguém me possa ouvir. Eu não sei onde me encontro. E então gritei, na base do ei, ei, alguém me está ouvindo? Alguém me está ouvindo? Eu pretendia procurar bater nas supostas paredes de um caixão, mas não podia fazê-lo porque eu tinha as mãos presas junto ao corpo, os braços presos junto ao corpo, assim como as pernas. Daí porque a aflição então foi ficando cada vez maior. E é preciso, eu chorei evidentemente muitas vezes na minha vida, por razões muito especiais principalmente, diante
acidentes trágicos, como já tem ocorrido na minha família, e mesmo diante até de tragédias de outras famílias, sou muito sensível. Mas chorar como chorei naquela circunstância, eu confesso que me sinto até com um pouco de vergonha. Não sei se há razão para isso. Talvez eu faça mais porque eu é que sei como vivi uma miserabilidade de vida, de momentos, uma miséria humana indescritível naquele momento. Então, por essa razão, eu até deixo assim de fazer maiores comentários em torno assim do choro de que fui acometido, do desespero naquele momento. Eu deixo para que meu recente amigo Daniel e outros tirem suas conclusões, se coloquem em meu lugar e vivam o momento como entendem que eu viveria se em meu lugar estivesse naquela hora. Ao ponto de que eu passei a não sentir mais o meu corpo material. Eu tinha a impressão que somente eu tinha consciência, talvez aquilo que, por outros termos, nós costumamos chamar de alma ou espírito. Eu estaria àquela altura apenas pairando. A sensação nítida que eu tive é de que a minha consciência estava pairando. Eu não sentia mais nada absolutamente do meu corpo. Mas isto durou apenas alguns segundos, porque logo em seguida a respiração voltou. Difícil, comprida, eu fui buscar lá longe, eu não sei explicar como. Voltou um filete de respiração e eu me lembro que me senti feliz. E passei a sentir então o meu corpo levemente, e a sensação que eu tive é de que a vida me voltou no tórax. Os membros, as pernas e as mãos foram as últimas a receberem a sensação de volta à vida. E a respiração foi ficando paulatinamente melhor. Foi quando que, a uma altura, quando a respiração já estava não normal, mas bem melhor, eu não vi, mas senti que à minha direita chegaram o que eu diria umas pessoas, tive a impressão que viviam desde o começo, deviam ser realmente pessoas como nós, embora não sei porquê, deitado como eu me encontrava, imobilizado e ainda com bastante frio. Alguma coisa me disse que eram pessoas de pequena estatura. Não sei explicar porquê. Eu não as via, somente passei a senti-las depois. Umas passadas muito leves, não, ao meu lado. Eu ouvi quando elas entraram. Deviam ser pelo menos 3, eu tenho certeza. Possivelmente eram 4. E 2 ou 3 ficaram à minha direita e outra passou para a esquerda. Eu vou explicar por quê que ela passou para a esquerda. Porque logo a seguir, quando que eu ouvi e senti a presença dessas 3 ou 4 criaturas, a da direita primeiro passou a me pressionar da metade da perna direita à metade da coxa, com aquilo que deviam ser ou as pontas dos dedos, ou então um objeto. Mas era ou a ponta dos dedos de um dedo, ou era o dedo muito consistente, ou era um objeto. Era assim,
bem mais duro, bem mais consistente do que se fosse um dedo cujo contato nós já conhecemos. E logo a seguir, o da esquerda repetiu a mesma operação. Faziam então uns toques, assim, que deve ter sido talvez aí uma dúzia cada um. Evidentemente que eu não deveria contar os toques. Faziam simultaneamente, um na perna esquerda e o outro na perna direita. E houve entre eles uma linguagem que eu não entendi, e ainda hoje estou muito longe de entender, porque foi uma forma, se é que era uma forma de comunicação, exclamações acho que não eram não, assim com os grunhidos. Eu, então, tentei diversas vezes, depois do fato, não ali, mas depois que eu vim no mundo normal, de repetir, imitar, mas não sei se é que não se tem essa linguagem ou não existe o calibre de tom. Eu não consegui, mas é aproximadamente isso. Assim, há umas escalas de som assim diferentes. E houve inclusive o fato de que grunhiram ou falaram ao mesmo tempo, de forma que se atropelavam nesses grunhidos, como às vezes ocorrem quando animadamente ou excitadamente duas pessoas falam ao mesmo tempo. É a impressão que eu tive. E com relação ainda a esses seres, eu devo dizer que naquele momento eu me encontrava, a temperatura, o frio passou a ser menor. Passou a ser menor e a um dado momento, então por isso que eu digo, pelo menos eram 3, se não fossem 4. O da esquerda passou as mãos ou os ganchos, porque dava a impressão de ganchos ou coisas semelhantes, ou então estendidos como garras e muito firmes, muito consistentes. Ele passou a mão, ou uma das mãos, ou as mãos, na junta, sobre o meu joelho, ou da direita passou, ou um outro, então, talvez o que estivesse me examinando, se é que eram exames, nas pernas, então me pegou pelas costas, um outro. 2 então me pegaram, um de cada lado, embaixo dos joelhos, e um outro, ou 2 no posto, também não tenho condições de dizer, pelas costas. E me levaram para aquilo que eu senti, que era a sala onde eu me encontraria depois mais. Mas aqui há um detalhe, que eu só fui descobrir uns dias depois, rememorando os fatos. Porque há sempre a possibilidade de a gente não poder reconstituir integralmente o episódio, a não ser mas depois relembrando os pormenores. Que eu fui levado, fui erguido da maneira como eu me encontrava. Não houve a chamada meia volta do corpo, como seria normal, ao tirarmos uma pessoa daqui, deitada no chão, porque eu não me dobrei. Eu fui levado como se fosse inteiriço. Então, não houve aquela meia volta para me fazer passar por uma porta. O senhor se encontrava no chão ou sobre alguma borda? Tive a impressão que era no piso mesmo. Tive a impressão que era no piso, porque junto a mim eu ouvia os passos das pessoas, bem juntinho de mim. Então, se estivesse levantado, eu teria condições de distinguir de que os passos Mas se eventualmente, no meu relato, eu esquecer de algum detalhe importante, a gente volta atrás e faz uma explicação nas entrelinhas depois. Né? Então, eu estava falando antes de que me conduziram
carregado e eu fiquei com o corpo inteiriço, não me dobrei. Não porque eu não quisesse, não sei porquê, fui carregado assim. Mas não houve a meia volta como se me fizessem passar por uma porta. Eu fui levado então, naquela mesma posição, como se não houvesse parede, ou então pelo menos como se não houvesse porta, ou então como se houvesse uma porta, pelo menos, já que eu tenho 1,70 m e pouco, devia ter 1,80 m, então uma porta grande. E foi colocado na mesma posição, deitado no piso daquilo que me pareceu, que constatei depois que era realmente um outro compartimento. Fui deitado no piso e as criaturas se retiraram. E logo a seguir, então, eu me lembro que pensei de que teria alguma chance de me sair de vida dali, de me sair com vida, que foi o que inicialmente tinha pensado que não ocorreria. Porque pelo menos já havia algum ser vivente perto de mim, embora já entendesse que também já não eram pessoas do nosso feitio, pessoas pelo menos do nosso trato comum. Fiquei alguns instantes, não sei avaliar quanto, mas também não foi muito, deitado naquela mesma posição e pensando no que poderia acontecer, onde eu estaria, já me lembrando do fato da estranha nave, da esteira de luz. E eu já tinha certeza naquela altura de que eu estava numa nave estranha e só não sabia o que me iria acontecer de lá para frente. Uma preocupação muito grande que eu tinha em mim, se eu voltaria ainda à Terra, com vida pelo menos. Ali então houve a iluminação de uma forma misteriosa da nova peça em que eu estava. Brotou assim de momento luz, que era uma iluminação que provinha de todas as paredes. Era do piso, do teto e das 4 paredes. Então, como eu já estava um tanto desacostumado à luz, assim que a luz veio, embora não fosse uma luz muito violenta, aquela já não era luz branco-amarelada, era uma luz quase só branca, como se fosse de lâmpadas, das nossas lâmpadas fluorescentes. Uma luz muito bonita. Eu tive de fechar instintivamente os olhos. Não levei a mão aos olhos, porque as mãos ainda estavam ao longo do corpo. Com os olhos fechados, uns instantes depois, fui abrindo e olhando, e nem preciso dizer, Daniel, com a maior curiosidade do mundo, olhar o que havia à minha volta. Vi então somente as 4 paredes e o teto. Não havia lâmpada, não havia nenhum objeto mais, a não ser as paredes, o teto e o piso. Aí os meus braços se soltaram, mas assim entorpecidos, assim como as pernas. Uma coisa impressionante é que eu estava com os pés juntos assim, e a um dado momento, eu sou meio gordo mesmo, os pés se separaram como se tivesse havido qualquer uma força assim que me tirou daquela posição, não digo incômoda, porque não estava, o incômodo maior era psíquico, pelo fato de estar preso assim com os meus membros inferiores e superiores. Veio então e olhei as paredes, as 4 paredes, o teto e o piso, não formavam um canto vivo. Eram todos como, não, mas muito mais do que essas cantoneiras. Digamos, antes das cantoneiras ali, uns
uns 15 centímetros para baixo e para cima, fazia um côncavo, entende? Nos cantos, em todos, não havia canto vivo. Então, ao relancear os olhos para as paredes todas, eu vi que à minha direita, a 1 metro de mim, se encontravam os meus sapatos, as meias, a calça e a camisa. E por último, o calção. Eu não uso cueca. Eu briguei com a cueca há muitos anos e só uso calção de banho diariamente. E colocados, eu até diria que como se tivesse havido aí um atendimento feminino, que o homem normalmente não é de colocar as coisas assim como um capricho. As meias, de maneira, estavam atravessadas, umas meias pretas, atravessadas no bico do sapato. O sapato já de bastante uso, de uso rotineiro para os meus trabalhos de corretor de imóveis, andando por fazendas e sítios por aqui mesmo. Vi, Daniel, que eu estava então inteiramente nu. Eu tenho um sentimento pudico desde o meu tempo de criança, ensinamento que, como eu disse antes, eu recebi dos meus pais. E àquela altura eu sabia que minuto mais ou minuto a menos alguém viria. E eu nunca gostei, até hoje não sou muito de tomar banho no rio pelado, por incrível que pareça. Não sei se é um complexo que eu peguei na minha vida, mas não gosto disso. Então, tratei mais do que depressa de me levantar e não foi muito difícil, eu estava bastante entorpecido. Mas o entorpecimento maior já não estava nos braços, e nas pernas, principalmente nas juntas dos joelhos. Eu levantei e tratei de me vestir. Primeiramente, parece até que a roupa estava colocada na ordem de que eu precisava para me vestir. Primeiro eu vesti o calção, depois vieram as outras roupas. Vestido que eu estava, notei então que naquele compartimento a temperatura estava agradável, o frio aquele apenas estava na minha pele, ainda estava bastante frio, e fiquei de pé aguardando o que aconteceria. Não vi nenhum traço que denunciasse a abertura nas paredes, como janela, porta, clarabóia, nada, absolutamente nada. Paredes lisas, todas luminosas, e fui curioso, passei então na parede da esquerda, passei com a mão dele, passei os 2 dedos, senti que era lisa, não era nem quente e nem fria a parede. Depois pressionei na mesma parede com a palma da mão para testar-lhe a consistência. E estranhei que ela produziu, a parede produziu um som, assim como normalmente sentimos se nós batemos com a palma da mão no mesmo sentido nas nossas paredes de casa costumeiras. E estava eu absorto então naquela curiosidade de ver, mas não ouvia som nenhum, a não ser aquele que se produziu com a palma da mão que eu dei na parede. Olhei para a direita e a um dado momento, então ali se fez misteriosamente uma porta com ogival só na parte de cima. Na parte de baixo ela acompanhava o sentido plano do piso. Mas se ele dissesse, dava a impressão de ser uma porta semelhante às portas de correio, mas ela não se fez assim. Eu tive a impressão de que, embora ela mantivesse uma linha nitidamente vertical, ela como se uma força estivesse comendo a parede, ou gastando-a, ou tirando. Ela se abriu e foi assim, não foi muito rápido, também não foi muito lentamente.
Então eu me lembro que no outro compartimento também estava iluminado. Mas eu não posso dizer que tenha visto nada, nem sequer parede, porque toda a minha atenção foi imediatamente tomada pela pessoa que apareceu à porta e que deu entrada no recinto. Uma senhora com aproximadamente 1,20 m de altura, e eu já explico por quê. Porque a altura máxima dela, no topo da cabeça, dava exatamente nos meus mamilos. E eu não medi, não peguei treino para medir depois, mas deve ser 1,20 m, pelo que eu calculo. E essa senhora chamou-me logo a atenção, fascinou-me pela sua beleza extraordinária. A única diferença das nossas mulheres terrenas é de que ela tinha os olhos, além de bastante afastados da base do nariz, na parte externa tinha as pontas acentuadamente repuxadas ao sistema dos orientais. Com exceção daquele detalhe, o resto, em que pese a pequena estatura física, havia sim a proporção anatômica de qualquer das nossas mulheres normais aqui da Terra. O cabelo? O cabelo também. Cabelo liso, bem liso, repartido pelo meio, como muitas mulheres costumam, e era cortado junto ao ombro. E cabelo assim, loiro, não é um loiro claro, como se fosse palha de trigo madura, quase um cabelo amarelo, cor de ouro, seria até a denominação melhor. Os olhos azuis claros, o nariz normal, com a ponta levemente arrebitada. Eu me recordo um detalhe, as narinas muito bem talhadas, muito bem feitas. A boca, em que pede ser um tamanho normal, mas para o tamanho dela seria maior do que o normal, e trajava um vestido comprido, anil, sem gola, sem colarinho, sem gola, né? E o vestido ia até talvez uns 5 centímetros acima dos tornozelos. Ela usava uma cinta do mesmo tecido, uns 4 ou 5 centímetros de largura, e enlaçada, não tive a ocasião de ver a forma do laço, na parte da frente, e cujas pontas sobravam 2 pontas com uns 20 centímetros mais ou menos cada uma. As mangas iam até o meio do antebraço e bastante largas, mas sem rendilhados, sem babados, sem coisa alguma. Na parte da frente não havia propriamente um emblema. Havia como se houvesse uma costura de tecido em relevo que pegava assim entre os seios até abaixo dos seios, uma largura de uns 3 centímetros, 2 centímetros e meio, por aí, assim com uma certa saliência. E na parte abaixo, no peito, mas abaixo dos seios, então um quadrilátero, talvez de uns 10 por 10, também assim com uma elevação maior, como se fosse um debrun, não, como se fosse uma costura em relevo, ou um tecido em relevo. O vestido era liso, não apresentava nenhum efeito, ela não apresentava também nenhum tipo de joia, nem anel, nem colar. A impressão que eu tive também de que não tinha pintura, pelo menos assim, a gente conhece a mulher que não tem pintura,
ou até maquilagem. Não havia nada disso. Sapatos, sandálias. Os sapatos eram um tipo de uma sapatilha, assim, da mesma cor do vestido. Não tinha meias. Era anil, só não apresentava dobras. Era uma sapatilha assim, lisa, sem maiores enfeites. É que às vezes me preocupo também assim, estou procurando às vezes de medir, estou contando para que dê certo aí com ela. Tem mais fitas além dessa, né? Bem, ela entrou, Daniel, com a mão esquerda sobre o peito e com a direita levantada, aberta, assim, na mesma altura da cabeça, junto ao ombro, o direito, obviamente. E Tipo posição de juramento, né? o de juramento, eu não conheço, eu nunca fiz juramento. Eu entendi logo quando ela entrou naquela posição que era uma saudação. E então eu recebi telepaticamente, foi a primeira experiência telepática que tive na minha vida. Recebi dela as seguintes palavras. É algo estranho, porque eu recebia a mensagem telepática, tive a impressão nítida de que era da metade da cabeça, da esquerda para a direita. Só nesse ponto que eu as recebia. Este lado parece que não era propício. Eu não sei explicar, eu nunca conversei com alguém que tivesse o lado esquerdo, não só o lado direito. Né? Disse, tenha calma, sou de paz e amor. Eu me senti assim, eu não sei explicar como. Pelo que ela disse, pela maneira magistral, como transparecia dela, Daniel, uma autoridade, não é nem, diríamos até santidade, algo de divino emanava daquele ser. E logo ocorreu então a ideia de fazer a pergunta. E eu sempre, como gosto de escrever um pouco, eu estava arrumando as palavras da melhor maneira dentro da nossa linguagem para fazer-lhe a pergunta. Quem é a senhora e de onde vem? Quando recebi então a resposta. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz. Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Venho em missão de paz e amor. Nem preciso lhe dizer que eu fiquei um tanto atordoado. A partir dali, então, que eu comecei a sentir, Daniel, aquilo que ele disse antes. Seja pela perturbação emocional, ou seja por uma razão toda especial da parte deles, eu passei a me sentir que eu não faria as perguntas que normalmente eu faria fora dali, ou para pessoas então assim comuns como nós outros. Porque uma porção de perguntas eu teria feito, talvez até atropeladas uma em cima da outra, e no entanto tais perguntas não me foram permitidas. Então logo a seguir eu formulei, estava para formular outra pergunta, aí eu já senti, já vi que não precisava, era só pensar as perguntas que ela as respondia. Perguntei onde estamos, e a resposta dela foi esta. Estamos, não, ela onde estamos? No oceano, respondeu. No oceano, não disse qual, mas eu entendi
não sei se foi sugestão ou convicção minha posterior, de que era o Atlântico, ou pela razão de ser o oceano mais perto de nós, mais próximo. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Essas foram as palavras mesmo. No oceano, estamos a 180 metros abaixo do nível do mar. Seguindo de lá para frente, sem ter que lhe fazer os relatos das emoções que a gente acabou, que eu vivia, vou fazer esse relato, se torna assim um tanto monótono, creio que para o amigo e para o serviço de pesquisa de vocês interessa mais o relato em si e deixar as emoções e os pormenores de lado. Também as emoções são importantes, se quiser. Exato. Deixa só que eu vou molhar a garganta aqui para mim. Já tá. Mas, prezado Daniel, prosseguindo com a narrativa da experiência que eu vivi em dezembro do ano passado, eu chego ao ponto, então, de lhe narrar de que, ou melhor, lhe narrar que a uma altura, diante da bela mulher, da fascinante mulher, eu senti uma sede enorme. E no pensamento manifestei a ela que eu estava com sede. E ao mesmo tempo perturbado pelo fascínio físico daquela mulher. E é o que ela me respondeu, ainda telepaticamente, que respondeu mais ou menos assim: vai beber agora mesmo e tudo passará. E ato contínuo, ela voltou-se deu meia volta com o corpo, e então, na parede à direita, logo um pouco ao lado de onde, um pouco antes, havia se formado a porta pela qual ela entrara, havia então um móvel na parede, fixo, do mesmo material, como se fosse feito junto com a parede ao mesmo tempo. Havia um móvel que eu denomino de prateleira, não tem outra denominação que caiba para o caso. Era um móvel de 1 metro e pouco de comprimento, ou 1 metro que fosse, com uns 15 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, junto à parede e também obedecendo ao mesmo desenho de toda a sala, não fazia canto vivo. E sobre essa prateleira havia uma fileira de botões vermelhos, todos semelhantes a essas pedras de rubis grandes, e ela apertou um dos botões, que eu não me lembro qual, se foi o primeiro, o segundo, pela metade, devia ter uns 10 botões aproximadamente. E assim que ela apertou o botão, abriu-se uma fenda na parte inicial daquele móvel, e pela fenda surgiram 2 bisnagas, aproximadamente com 10 centímetros de altura, 5 ou 6 centímetros de largura, por uns 3 ou 4 de espessura, semelhantes a essas bisnagas comuns de leite condensado ou de mel que a gente vê nos mercados. O formato era mais quadrilátero, não propriamente obedecendo ao formato dessas bisnagas
que nós estamos acostumados a ver. E ela pegou as duas bisnagas e passou, abriu-as, puxou-lhe uma ponta num dos cantos e ficaram abertas, mas ao abri-las não vazaram nenhum líquido. Passou as duas para a mão esquerda, depois com a direita pegou uma das bisnagas e me a entregou. E repetiu: beba e assim. Ela me entregou uma das bisnagas devidamente abertas num dos cantos superiores, e ao beber-lhe o conteúdo, achei estranho de que o mesmo somente me chegou com aquela mesma sensibilidade como quando bebemos água ou qualquer um dos nossos líquidos normais, até a garganta. De lá tenho a impressão de que se evaporou. Não senti o líquido descer pelo esôfago. E enquanto eu bebia do líquido da primeira bisnaga, ela segurava com a mão esquerda a outra bisnaga e estendeu a direita aberta, num sinal característico de devolva-me a bisnaga. Foi o que fiz. Devolvi-lhe e ela passou a bisnaga vazia para a mão esquerda e com a mesma mão direita pegou a outra bisnaga e me entregou. Bebi-lhe o conteúdo também, sentiu mais pesado do que as nossas bebidas costumeiras, quaisquer delas que eu conheço, pelo menos. E o gosto, aquele líquido tinha um gosto muito característico, enquanto que o primeiro não tinha gosto nenhum, assim como água, sem odor e sem gosto algum. Não sei quanto a cor, porque não vi. O líquido da segunda bisnaga tinha um gosto característico de amora branca, muito gostoso. E aquele senti, passou da garganta e desceu aos seus devidos canais. Devolvi aquela bisnaga também e ela virou-se e colocou as duas bisnagas na mesma fenda que ainda se encontrava aberta e apertou um botão, não sei se aquele ou outro, e fechou-se. Mas o interessante, porque o fechar, fechou-se sem deixar vestígio de abertura alguma, e sumiram-se as duas bisnagas. E prosseguindo, eu disse, aliás, ela disse que depois de eu haver bebido esse líquido, eu já não passaria a sentir a mesma perturbação diante dela. E voltando um pouco atrás, eu devo confessar que disse a ela no momento que manifestei, eu disse a ela que estava com sede, eu me manifestei disse assim, que eu estava com sede e sentindo uma perturbação muito grande. Inclusive a beleza física dela, eu confessei a ela, era motivo da perturbação que eu sentia. Então, após eu haver ingerido esses líquidos, ela disse que eu já não passaria mais a sentir a mesma perturbação e que eu ficasse calmo e disse assim, telepaticamente: ambos fomos escolhidos. Eu me reservo aqui, então, o direito de eu mesmo fazer uma censura, não relato umas palavras que ela proferiu depois de ambos fomos escolhidos. O senhor que falou? Não, ela. Na continuação, quando ela me disse que eu passaria a não mais sentir a perturbação de antes e que ambos fomos escolhidos. Depois, então, do intervalo, que eu não relato aqui, de mais umas palavras que Kabbalah disse a mim, eu perguntei se eu seria devolvido à minha terra. Ao que ela me respondeu
que eu seria, mas que para isso tinha hora certa. Caso contrário, eu seria devolvido muito longe daqui. Tudo telepaticamente, entende? Também formulei a pergunta, que aliás bastava só imaginá-la, nem era preciso fazê-la. A mim era poupado pelo menos o trabalho de estar falando, gastando energias, era só pensar. Eu perguntei então se eu serei devolvido à minha terra. E a resposta foi essa. Sim, mas tem hora certa. Caso contrário, será devolvido muito longe daqui. E perguntei-lhe então na mesma forma, imaginando a pergunta, por que eu tinha sido escolhido para uma missão que eu a tinha como muito importante, se eu realmente aqui não era detentor de poder, não representava nada, não tinha importância, não tinha nada especial. Ao que ela me respondeu então, assim, disso me lembro muito bem, porque você sempre acreditou na minha existência, porque você sempre desejou que este encontro acontecesse, porque você é dotado de mente cósmica. E agora que chegamos ao ponto em que eu não sei se o intervalo é de talvez de uma meia hora, há uma ocorrência que eu já, antes de nós irmos para o gravador, Daniel, ele disse que me reservava o direito de não relatá-la nesta oportunidade. Quem sabe mais adiante, talvez eu me decida a fazê-lo, se as circunstâncias o permitirem, e as circunstâncias que eu me refiro são as circunstâncias íntimas minhas. Caso isso venha a ocorrer, desde já eu faço o voto de que seja o amigo Daniel o primeiro a vir a receber, a ouvir a ocorrência que eu não relato nessa oportunidade. Até o ponto, então, em que ela, depois dessa ocorrência, então, ela me transmitiu mais ou menos isto, que me fazia portador de uma mensagem para todos os povos da Terra. Eu disse a ela, sempre pela mesma forma, mentalizando a pergunta, que não seria a pessoa mais indicada para uma mensagem, que por certo não seria apenas de meia dúzia de palavras, porque eu não sou bom de memória. E realmente posso provar de mil maneiras como não sou bom de memória. Eu lhe explico aqui por cima, Daniel, que eu desde quando tinha 16, 17 anos, eu sempre gostei de ser poeta. Fiz muitos versos, talvez tenha feito mais de 1000, de lá até aqui. E apenas 2, 3 composições, porque eu gosto de cantá-las ao violão, uma porque inclusive foi premiada no Festival da Música Sertaneja em primeiro lugar aqui em Chapecó, então tive que praticamente decorá-la. Mas então eu não sou bom de memória. E ocorrendo-me isso, eu disse a ela então que eu não tinha boa memória. Ao que ela me respondeu, virou-se, voltou-se novamente e apertou um outro botão dos 9 ou 10 que houvesse junto àquele móvel, aquele tipo de painel, e o mesmo abriu-se novamente e de lá ela retirou uma diadema, meia diadema, não inteira, e com uma faixa de uma largura de uns 4 centímetros, e sobre a mesma faixa, mas do mesmo material, semicírculos, talvez em número de 8 ou 9, claro que eu também não poderia contar, em cores, nas cores verde, amarelo e vermelho, verde, amarelo e vermelho, verde, amarelo e vermelho. Eu não me recordo se começava com o verde ou com o amarelo, mas eu me lembro das cores. Então era o verde, o amarelo e vermelho.
verde, amarelo e vermelho. E sobre os meios círculos, talvez com uns 3 centímetros de altura, havia uma pequena cruz, pareceu-me, ou melhor, um dispositivo como se fosse com formato de cruz. Não quero dizer propriamente que fosse uma cruz, acho que a cruz não tinha nada a ver a nossa tão popular cruz, da fé da maioria da. E ela disse: vai repetir 2 vezes e jamais esquecerá a mensagem. E ato contínuo, ela, que é bem mais baixa do que eu, ergueu as mãos, e eu não fiz nenhuma oposição, porque numa circunstância dessa, talvez outros que tenham tido contatos iguais vá confirmar o que eu digo. A pessoa perde o autodomínio, parece que se aceita tudo. Ela ergueu as mãos e me colocou a diadema na posição da cabeça em que as mulheres, as nossas mulheres terrenas, usam o taladereço. E ato contínuo, ela me fixou e eu senti necessidade de fechar os olhos. Não me pergunte por quê, porque eu não sei explicar. E ela me repetiu, então, recitou assim um tanto espaçadamente, pausadamente, e que eu me lembrei depois, não na hora, que ela ditou a mensagem de uma maneira assim como os professores de antigamente, acho que já não era o seu tempo, não? Costumavam fazer ditados como exercício escolar nas escolas. Faziam os ditados assim lentamente para os alunos, tá? Só não repetia as palavras, mas havia uma acentuada pausa entre quase todas as palavras. E repeti 2 vezes. E feito isto, voltou ela à prateleira, ao painel de ceja, apertou novamente um botão, não sei qual deles, abriu-se, então já estava fechada a prateleira, recolocou, ou colocou de volta a diadema, fechou-se aquela abertura e a mulher colocou-se, Kabbalah colocou-se na mesma posição inicial, uma mão, a mão esquerda sobre o peito, e ergueu a direita na mesma posição da saudação primeira, e eu entendi que a minha experiência havia chegado ao fim. E ela repetiu só essas palavras, não disse tenha calma mais, só paz e amor. Ao que instintivamente eu respondi com as mesmas palavras, paz e amor. E imediatamente a porta se fez, que não havia porta naquela altura, mas se fez a porta da mesma maneira como de início quando ela chegou. E do mesmo local ela saiu de costas, olhando-me com a mão direita erguida à mesma altura da cabeça, sobre o ombro, e a mão esquerda no peito. Quando ela ultrapassou a divisa daquela porta, o vão da porta, também ela se fechou pela mesma forma misteriosa como antes. E eu fiquei na sala de pé, como sempre mantive antes, ora com as 2 mãos cruzadas à frente, ora pendidas junto ao corpo. E confesso, Daniel, que quando a porta se fechou, eu tive uma sensação de uma solidão profunda, uma tristeza enorme, porque a presença de Kabbalah, se bem fosse uma presença de talvez 1h30, eu não sei calcular o tempo, mas já era como se me fosse familiar, uma presença muito, muito querida, pela segurança, por um ar de quase divindade, um ar divino que transcendia da presença dela. E assim que eu estava envolto naqueles pensamentos, a luz
daquela sala apagou-se novamente. Isso é novamente não apagou-se, porque não tinha sido apagada antes. E eu então estava confortado ao saber da promessa de que eu seria devolvido à Terra, mesmo que fosse pela segunda opção, de não na hora certa, e que eu fosse colocado muito longe do local, mas que, desde que fosse na Terra, eu me daria sempre por muito feliz. Escureceu, apagada a luz da sala, eu estava de pé, senti novamente a presença de outras pessoas, ou de outras criaturas, de outros seres, na mesma sala. E, ato contínuo, desta vez, creio que eram apenas 2 pessoas. Também deviam ser pequenas, as pessoas, pela maneira como me colocaram as mãos nos quadris e me empurraram, assim, com respeito, não foi com violência, me empurraram. Era como se dissesse, vai por aqui. E eu obedeci. E tenho a impressão, então, de ter passado exatamente para a sala, aquela de antes, que era fria, embora a temperatura não fosse como inicialmente, que chegou ao ponto de me fazer perder a sensação da existência do meu corpo. Mas era bastante fria. E me puxaram diversas vezes pela camisa, um de cada lado, assim, junto ao cós da calça. E eles não falaram, grunhiram mais meia dúzia de vezes. Obviamente eu não entendi, mas grunhiram. Eu entendi que era para dizer deite, queriam dizer deite. E eu então deitei realmente, mas primeiro sentado, e depois me estendi. E essas pessoas imediatamente desapareceram, e daí a pouco mais eu também não me lembro do que aconteceu. O frio também estava intenso, mas não com aquela oscilação violenta do começo, quando fui colocado naquela supostamente mesma sala. Entende? Ali eu não me lembro de nada mais, até o momento em que, já no outro dia, deviam ser umas 6 horas, pela altura do sol, eu acordei, e acordei assim como quem acorda de um bom sono, não estremunhado, nem meio dormindo, e me vi deitado no meio de um capim. Eu estava de costas para o nascente. Olhei e logo me lembrei de toda a ocorrência, assim um tanto apressadamente, e me senti feliz porque eu vi que pelo menos estava num ambiente que devia ser do nosso mundo. Assim fiquei alguns instantes olhando. Eu só vi umas vassourinhas, vi um capim dessa altura, mas nos fundos havia umas copas de árvores adultas, e tinha a impressão que ali havia uma depressão, porque não havia continuação das mesmas árvores. Evidentemente, eu não sabia onde estava. Aí eu deitei de costas, olhei para o céu azul, a beleza, vi que, tanto naquelas árvores mais altas, como no capim ao meu redor, o sol era maravilhoso, era um dia de sol, mas um sol de manhã cedo. Fiquei deitado um pouco, olhando para cima, virei sobre o lado direito. Aí eu vi outro cenário. Havia um peral muito grande, antes disso eu vi um contínuo ronco de carros, indo e vindo, carros maiores, carros menores, sabe como ocorre nas grandes estradas. Então eu imaginei que devia estar perto de uma rodovia de importância. E ao me virar sobre o lado direito, então, vi um morro, um peral muito grande, um penhasco, e sobre o qual havia como ainda tem, uma mata muito luxuriante, própria de terras boas, terras férteis, com as 3, 4 palmeiras, árvores que são características das terras de primeira qualidade, e um pinheiro velho, um pinheiro muito secular. E
Por uma lembrança toda especial, achei que estivesse numa localidade do município de Mangueirinha, no Paraná, aonde eu estive alguns anos com meus filhos e mais um amigo, e que é um lugar muito semelhante, principalmente pelas árvores da mata, de terra boa, e o pinheiro que vi lá. Dali a mais um pouco, eu sentei, mas tinha nas minhas pernas um entorpecimento muito grande, que eu sentia que não tinha condições de levantar. Pelo próprio movimento de virar o corpo, eu senti que havia um estranho entorpecimento nas pernas. Fiquei sentado mais um pouco, os pássaros cantavam ao meu redor, que era uma maravilha. Lembro-me, inclusive, de uma cena que jamais esquecerei, e que sempre que eu enxergar uma preá por aí, me lembrarei agora daquele incidente. É um lugar ermo, vou lhe mostrar mais tarde lá, e certamente que os bichinhos não estavam, lá naquele local, não estavam acostumados com a presença de pessoas, e saiu do capim uma preá, e ficou olhando muito curiosamente, assim, para mim, e eu fiquei olhando para ela, mas de repente dei um pulo e sumiu, saiu. Eu fiquei sentado mais não tornei a deitar, eu não tinha condição de me levantar, deitei, fiquei olhando, pensando, me lembrei da família, que deviam fazer, olhei o relógio, eram 10h05, 10h05 horas. 10 horas e 5 minutos. E deitei, fiquei por lá mais um pouco. Eu senti uma vontade enorme de sair para o limpo, mas não sabia onde que eu estaria. Torcia para que não estivesse longe daqui, como realmente aconteceu. Quer dizer que o senhor ficou mais ou menos 4 horas nesse local? Mas eu não sei dizer, porque eu não sei a hora que eu fui devolvido aí. Eu não sei. Calculo, presumo, que deviam ser 6 horas da manhã, pela altura do sol, segundo verifiquei no outro dia, deviam ser 6 horas da manhã. Mas não sei se eram 6h10, se eram 5h50, 6h30 talvez, mas eu acho que eram 6 horas da manhã. Depois fez se levantar só quase 10 horas. Não, o relógio marcava 10 horas e 5 minutos, mas não eram 10 horas. Né? É que eu vi depois que o relógio parou durante a minha andança nessa nave. Ali eu fiquei por lá mais uma hora nesse senta e deita. Não que a cama fosse das mais convidativas, mas aquela altura até era convidativa mesmo, não tinha condições de me levantar. Até que dali a pouco eu levantei e tentei me pôr de pé e fiz uma meia dúzia de passos, quando muito, curioso para ver se podia descortinar algum ponto que me servisse de orientação ou de localização. E fiquei muito feliz quando vi, talvez uns 800, 700 metros de lá, eu vi uma firma, um prédio lá que me é muito familiar, muito conhecido, com umas letras bem grandes na placa, Ediba, que é Eletro Diesel Batistella. Aí eu me senti muito feliz, que aí eu me localizei. Aí eu vi perfeitamente como se me tivesse reencontrado, porque aí fiquei sabendo que eu estava inclusive em cima de um peral, a estrada, a BR-282, corta um trecho de rocha, e a estrada ali naquele ponto é funda. E é num local de curva, onde uns anos atrás, em 78, eu fazia programas domingueiros na Rádio de Xaxim. Fazia primeiro na Rádio Chapecó. Terminava às 7 horas aqui, corria para Xaxim, porque lá começava às 8 horas. E eu passava por aquele local, encontrei um filho de um amigo meu que recém havia batido, ele vinha tresnoitado certamente, havia batido com o carro naquele peral, e eu até posso dizer que fui a pessoa que recebeu a última manifestação de vida dele naquele local. Estremunhou e o moço morreu. Então eu reconheci, pelo peral do outro lado, que inicialmente eu não havia reconhecido, aí eu me localizei, estou no tal ponto. Mas ainda para sair de lá, era preciso que as pernas ajudassem, eu não tinha condições. Voltei lá para minha cama ainda, cama que jamais esquecerei,
E acho até que é mais fácil que eu esqueça a minha cama nupcial do que aquela, pelas circunstâncias um tanto dramáticas. Voltei, sentei no mesmo local, deitei, levantava, mas sentia que estava havendo melhora daquele entorpecimento. É um tipo de dormência, mas mais acentuadamente nos joelhos, também na junta dos pés, mas da junta desapareceu logo a dormência. Até que fiz mais umas tentativas, fui para frente uns 70, 80 metros, descansei mais um pouco, sentei sobre uma pedra e depois desci o peral. Aí saí então na 282, na BR-282. E o tráfego àquela altura era até mais intenso do que cedo. Mas Daniel sabe como é que é, pessoa estranha a pé e num localeiro, mas só pessoa conhecida para dar carona. Fiz sinal a 2, 3 veículos, mas ninguém ligou para mim. E eu, já como estava interiormente, inclusive mudado, até nem senti raiva deles. Eu mesmo justifiquei que eles tinham suas razões para não dar carona a pessoa estranha. Ali eu caminhei talvez 1 quilômetro, não sei bem qual é a distância que dá daquele ponto, até a Ediba. Que a minha intenção, primeira, era de ir telefonar no posto do Trevo, que é de família amiga minha, de Pedro Celo, família que eu visitara na noite anterior. Mas ao passar pela Ediba, lembrei-me de que eles deviam ter telefone, olhei para o alto, vi que havia cabo telefônico, então senti a necessidade enorme de me comunicar com a família, que eu sabia que àquela altura deviam estar à minha procura, mas nunca pensei que me quisesse tanto bem, que tivesse se preocupado tanto. Eu até na minha imaginação, Daniel, eu os via, você vai conhecer lá depois mais tarde o local onde eu estou parando lá com os filhos, nessa minha estada aqui no sul, eu os via assim, se abaixando, porque tem um arvoredo muito grande, para ver se para eles me localizarem na estrada eu voltando. Mas de que tivessem providenciado tanta coisa, avisos pelo rádio, a polícia civil, a polícia rodoviária, telefonado a hospitais e a parentes assim, o fato até me comoveu muito mais do que o normal. Então eu saí, fui à Ediba e telefonei. Mas a proporção que iam passando as horas, Daniel, era como se eu estivesse perdendo uma espécie de anestesia emocional. Eu sentia uma vontade enorme de chorar, de dar vazão a um desespero que tinha dentro, sei lá o quê. E principalmente depois, quando que eu, a muito custo então, e que eu digo, havia os funcionários da Ediba que me atenderam, viram em que estavam me olhando curiosamente, mas certamente não se atreveram a me perguntar o que havia comigo. Quando que eu cheguei então e telefonei, pedi o telefone, e elas atenderam, me disseram, está ocupado. Daí a pouco ela insistiu, está ocupado. Daí a pouco de novo, está ocupado. Eu vi então que deviam estar utilizando o telefone, não mexa aqui, viu? Utilizando o telefone exatamente em função do meu desaparecimento. Aí, é claro, depois que eu falei, então, falei primeiro com a minha nora, a única nora que eu tenho até hoje, a mulher do Massimino, e aí ela passou a me relatar, então, não faça barulho não, as providências que tinham sido tomadas. É claro que aquilo me comoveu muito mais. Depois falei com minha mulher, depois falei com a mãe, mas com uma dificuldade enorme. Imagina só, minha nora perguntou-me, sabe onde deixou o carro? É claro que eu sabia onde tinha deixado, mas por não ter condições de falar mais, porque eu estava a ponto de explodir em prantos, e eu não gosto de chorar diante de outros, eu disse não. Era mais fácil dizer não e encerrava o assunto do que dizer ceia no tal ponto. Entende? Bem, aí telefonei, me coloquei na estrada aí, no sol bastante quente, e a pé eu passei pelo posto Celo, na chamada Colônia Celo, que é lá no Trevo Grande, e desci de lá para cá, desce. E quando eu estava bem na baixada, a uns 1000 e poucos metros aquém do posto Cela, é que meu filho passou então
por mim. Mas eu não estava ligando pelos carros que vinham atrás de mim. Os da frente, porque não me dariam carona. Os que vinham ao meu encontro. E os que vinham atrás, porque àquela altura eu já não pensava mais em carona. Mas o meu filho me viu. Ele é funcionário da Telesc. Voltava então de São Carlos, a uns 80 quilômetros daqui, onde se encontrava a serviço, juntamente com um colega. E ao passar então, ele me viu, reconheceu, e só eu me lembro, posso dizer, do espanto que ele estampou no semblante por me encontrar naquele local. Como ele me viu, sei que ele me viu em desespero. Esta é a expressão verdadeira e certa para o caso. Ali então saí com ele, embarquei no mesmo carro, e a uns 2.000 metros à frente, se tanto, então é o ponto em no mesmo carro então de Massimino, meu filho, um carro da Telesc, no qual também ia um colega dele, o senhor Piazza. Chegamos ao local em que na noite anterior havia ficado o meu automóvel e o mesmo local em que eu fui apanhado pela estranha nave. Ao chegar àquele ponto, fiquei muito mais comovido ao ver que uns cunhados e concunhado e parentes meus lá se encontravam aflitamente ao redor do veículo e que se espantaram ao me verem como se eu fosse alma de outro mundo. E aí, Daniel, é natural, vieram aquelas exclamações, que beleza, me lembro de um cunhado de cima, mas o homem está vivo, olha aqui, o homem está vivo. Então eu me comovi também, me comovo até nesta hora mesmo, só de me lembrar disso. Aí eu entendi que eles já me tinham dado como morto, assassinado, definitivamente desaparecido, sei lá o quê. Aí se encontrava o meu genro, Artemio, que é proprietário do Quintos Cabeleireiro, aqui em Chapecó mesmo, que é o dono desta casa onde estamos nesta hora. Então eu passei para o automóvel dele, o colega do meu filho, o senhor Piazza, passou para o volante do carro da Telesc, meu filho pegou o meu carro mesmo, porque eu estava com a chave no bolso. Essa chave tem uma viagem muito comprida comigo, uma viagem estranha. E eu fui para o pronto-socorro, diretamente de lá, levado pelo meu genro, Artemio. E lá fui atendido pelo Dr. Júlio Zabatsky. E ao entrar, ao ser conduzido ao pronto-socorro, e em pronto-socorro sempre há muita gente, normalmente sempre há bastante gente. Aquele dia, pelo menos, era um dia de muita gente no pronto-socorro de Chapecó. Sei lá se pela demonstração exterior do meu estado físico e pelo emocional também, eu vi que a minha presença estava chamando a atenção de todo mundo. Mas fui conduzido logo para a sala de emergência e o médico então me fez uns sedativos, depois de me fazer logo as perguntas que ele tinha havido, e eu não pude responder. Estava num estado de choque muito ruim. Não pude responder. Meu genro sei que disse, olha, não sei o que houve com ele. Não sei se foi assaltado, acho que foi assaltado. Realmente ninguém tinha por que me assaltar. Por motivos financeiros não, pelo menos. Aí o médico me fez uns sedativos e mandou que eu deitasse e me manteve sob observação, talvez uma hora e pouco, e perguntou-me se havia algum dano no meu corpo, ao que eu respondi que não havia. E fui embora, fui para casa. Ao chegar à casa é muito natural, aquelas cenas normais até para uma circunstância dessa. Abraço da mãe, abraço do pai, abraço da esposa, do filho, da nora,
dos netos e choro, eu já estava anestesiado, tranquilizante, às vezes já me havia secado as lágrimas, ou não tinha mais, não sei. Aí então, a casa, que já é pequena mesmo, se encher não tinha lugar para tanta gente, porque além dos familiares havia outros parentes, amigos, vizinhos. E assim até umas horas da tarde. Não me sobrou tempo nem sequer para tomar banho na parte da manhã. Deviam ser talvez aí às 13 horas, logo depois do almoço, mas eu não almocei. Então eu manifestei desejo de ir ao chuveiro. Afinal estava com a camisa desde o dia anterior, para quem andou deitado de cá para lá e de lá para cá. E ao tirar a camisa, como tenho esse hábito mesmo, vou ao banheiro, tiro a camisa aí fora mesmo, boto a toalha no ombro e vou. Um irmão meu, o Gildo, e um sobrinho meu que mora em Nonoai, é advogado. Então, exclamaram ao mesmo tempo alguma coisa com relação ao que eu tinha nas costas. Mas o que é isso? Olha nas costas, o que é? O que tem? O que é isso? Eu logo pensei até, como já disse antes, como não tinha tomado banho pelo menos há 24 horas e que tinha andado deitado para que houvesse alguma sujeira especial. Mas aí já todo mundo que estava aí se aglomerou e fizeram manifestações estranhas, dizendo, é uma marca, parece que foi feita a fogo, sei lá o quê. É um troço assim. Aí que eu vim a saber que eu trazia uma marca toda especial nas costas, gravada entre os ombros e exatamente mais ou menos sobre a espinha dorsal. Mas eu estranhei, e inicialmente até não dei muito crédito, sem antes que eu visse por um espelho retrovisor, porque eu não havia sentido coisa alguma que denunciasse a existência de uma queimadura nas minhas costas. Bem pelo contrário, na parte da frente do peito, nessa ponta, havia uma parte avermelhada, com uma certa pigmentação. Aqui eu tinha uma leve sensação de queimadura, de ardume. Ficou até o dia seguinte, depois desapareceu. Há testemunho disso, inclusive médico, né? Mas nas costas, exatamente, Daniel, eu não senti coisa alguma. Sorte não doía. Não doía. Então, na parte da tarde, aliás, logo depois, eram aí pelas 3 horas, chegou meu genro, o Artemio, que me havia conduzido ao pronto-socorro. E ele, que não sabia do fato, ao ter conhecimento, então, dessas marcas aparentemente feitas com ferro em braço, ele disse, olha, eu acho que esse caso aí, o médico deve tomar conhecimento. Isso aí é coisa que o médico tem que saber. Vamos ao pronto-socorro. Vamos ao Dr. Júlio. Então, embarquei no mesmo carro dele e fui, juntamente com o filho Massimino, fomos ao Dr. Júlio. E o Dr. Júlio, então, me atender antes e que não sabia do fato, também se manifestou estranho. Achou que o caso não tinha uma explicação imediata, pelo menos. Perguntou-me se doía, não doía. Perguntou-me se eu sentia mal-estar. Eu não sentia mal-estar em função disso. Eu estava emocionalmente traumatizado pelo acontecimento. Ainda estava sentindo muito isso. Mas, de resto, eu não estava sentindo dano algum no meu corpo. Então, me forneceu lá mais um sedativo, que eu até nem vinha usá-lo, porque eu estava melhorando. E no outro dia, então, voltamos novamente ao Dr. Júlio, que ele pediu que voltássemos no outro dia. Mas ele havia convidado mais 2 médicos, o Dr. Madaloso e o Dr. Siqueira Dias. O Dr. Siqueira Dias, inclusive, munido de uma máquina fotográfica especial, pareceu-me especial pelo menos, e que me solicitou que eu permitisse fotografar as famosas marcas, famosas entre aspas, e que ele desejava uma fotografia para investigação médico-científica. E eu então, obviamente, permiti.
E aí me fizeram um exame mais meticuloso. Os 3 médicos examinaram o conjunto e com uma pinça, eu não vi porque o ferimento estava nas costas, mas meu filho depois me transmitiu então. E com a pinça, eles pegavam na parte aparentemente mais viva, que devia ser a mais dolorida, das marcas, daquelas queimaduras, e puxavam a pele, faziam raspaduras com a mesma pinça, depois pressionaram com os dedos, bateram com a palma aberta, isso eu sentia, e enquanto me faziam esse tipo de exame, eu me lembro inclusive que eles olhavam para mim e eu entendi que era para ver as minhas reações fisionômicas, porque se houvesse dor e que eu pretendesse escondê-la, talvez com o que eles me estavam fazendo eu não tivesse condições. Pelo menos foi o que eu entendi, não que eles me dissessem. Mas realmente a verdade é essa. Eu não sentia como nunca senti dor de espécie alguma nesses ferimentos. E depois, no outro dia, há um médico muito amigo da família, da sogra do meu filho, Dr. Tarso Niederauer. Então, meu filho disse, vamos ao Dr. Tarso. Então fomos, é um médico já de muitos anos de profissão aqui em Chapecó. Até lá nós fomos, ele também olhou, manifestou sua estranheza também, diz que em tantos anos de profissão e com atendimento de milhares de queimaduras, jamais tomara conhecimento de que houvesse um tipo de queimadura, principalmente nas proporções da que eu tinha nas costas, e que não produzisse dor. E um fato, então, que também seja do seu conhecimento. Durante 3 dias, eu apenas me alimentei 2 vezes em casa. E mais por insistência dos familiares do que propriamente por necessidade de alimentação. Ao 3º dia, no domingo de madrugada, então era o 3º dia, às 2 horas eu me lembro, eu senti uma ânsia enorme de vômito e saí, a casa não tem banheiro dentro, então saí à porta. Lá de fora tem uns tijolos e eu então vomitei. Mas o vômito foi só de líquido, não, a alimentação não veio. E eu não dei tanta importância porque eu sou um tanto alérgico a analgésicos, entende? É tomar um analgésico e o fígado se manifesta e me provoca esse tipo de vômito, exatamente, só água. E assim foi aquela noite. Mas interessante que ao vomitar aquela água, desculpe o termo, mas é o correto, eu tenho que empregar a palavra, o verbo vomitar mesmo, eu senti o mesmo gosto do líquido de amora que eu havia tomado na nave, que foi o segundo líquido que Kabbalah me deu naquela noite que eu manifestei estar com sede, como realmente estava com uma sede muito estranha. E a partir do outro dia, o meu apetite voltou ao normal. Então eu não tenho receio em dizer, de que estou convencido, inclusive, de que aquele líquido mais pesado e com um gosto característico de amora branca, já comeu amora branca? Um dia, então, quem sabe se vou lhe proporcionar a ocasião, ou lhe mando umas amoras brancas. Agora, só tem aqui no sul, na Bahia não tem, viu? E estou convencido de que aquele líquido devia ter um alto teor de alimentação, de uma substância altamente nutritiva, porque eu já lhe disse, e é a expressão da mais pura verdade, que naqueles 3 dias eu apenas comi 2 vezes, e ainda meio beliscando, mais para atender aos insistentes pedidos de familiares do que propriamente por sentir fome. E após aquilo, após então devolver aquele líquido que eu senti, o mesmo gosto característico da amora branca, o apetite me voltou normalmente como antes. Senhor Antônio, mais alguma outra coisa sucedeu depois desse acontecimento? Estado emocional, sono, alguma tensão, algum pressentimento? Olha,
Falar de pressentimentos, Daniel, principalmente quem viveu uma experiência como essa que eu vivi, falar em pressentimentos, eu tenho muitos, mas muitos não, alguns, mas eles não passam realmente de pressentimentos. Eu não saberia classificá-los, de que maneira classificá-los. Quanto ao sono, devo dizer que eu dormi sempre normalmente. Não houve, não tive insônia, não tive sonhos ruins. Eu, por sinal, tenho um hábito um tanto exótico. Eu não gosto de cama, eu gosto de colchão no chão. Então, já há muito tempo, não por estar brigado com minha mulher, mas ela dorme na cama e eu boto um colchão ao lado e durmo no chão. Então, eu tenho dormido excelentemente bem, desde a primeira noite, não tenho tido problemas. E apenas houve uma mudança em mim. Antes, em função mesmo da situação difícil, situação de financeiro difícil que estou passando, pois como corretor de imóveis não tenho sido bem sucedido nos meus negócios, então eu vivia uma irritação constante. Olha que eu fazia muita força às vezes para não explodir em casa. E às vezes até tenho explodido. Assim, não violentamente, mas tenho até me contido para não encontrar alguém que me contrariasse porque eu vi que iria brigar. Tinha raiva, uma raiva que não sabia explicar. E após essa ocorrência, Daniel, eu me considero realmente, totalmente, outra pessoa. Vejo, inclusive, sim, os negócios como necessários, são, de qualquer maneira, devem ser o sustentáculo econômico das famílias, mas não, talvez assim, com aquele interesse maior como eu os via antes. Eu vejo o mundo assim com uma bondade enorme dentro de mim, com perdão. Até havia umas pessoas que eu não gostava delas. Tinha umas pessoas que tinham vontade de quebrar-lhes a cara. Essa é a expressão bem correta. E eles talvez de quebrar a minha. Não, até por questões assim mais profissionais, fuxicos e essa coisa toda, entende? Depois daquilo, encontrei-me inclusive com essas mesmas pessoas e eu as vi assim com outros olhos, com outro coração. Tive simplesmente piedade pelos erros, pelas injustiças que eles me fizeram, e eu hoje não lhes quero mal. Vejo-os assim, não são amigos achegados, não lhes quero mal, e passo por eles, os cumprimento. Enfim, eu mudei, eu sou outra pessoa. O senhor poderia comentar alguma coisa sobre essa mensagem? Dizê-la? Posso sim, e devo inclusive acrescentar o seguinte: eu, quando fui devolvido na madrugada, não sei a que horas, naquele local, a uns 2 quilômetros além da vila de Colônia Sela, sentado, esqueci de lhe dizer antes, eu me lembrei da mensagem e fui repeti-la. Fui então dizê-la, melhor dito. Eu mesmo senti, não tinha muita confiança, dado ao fato que já lhe disse, que eu não me considero bom de memória, apesar da promessa de Kabbalah, de que com aquela diadema na minha cabeça, e após dizê-la 2 vezes com ela, que eu jamais a esqueceria, eu não tinha certeza que isso realmente viesse a acontecer. Então, eu tentei dizê-la 2 vezes, com calma, e eu a disse, senti que as palavras exatamente eram aquelas, e que elas fluíam, assim como se tivessem aberto um curso especial dentro de mim. E me senti bastante feliz. Mas há algo muito especial em torno disso. Não sei por que cargas d'água. E já me aconteceu todas as vezes que eu tenho recitado essa mensagem. Eu me sinto extremamente nervoso
inclusive com falta de ar. Mas não por isso, não é alegação para não dizê-la, né? Mas se este fato que seja relevado. Mensagem, então, Daniel, começa assim. Advertências da mensageira Cabalá, do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais que resultam da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para as suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe
as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história: a ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. Advertências da mensageira Kabbalah do mundo. O senhor tem mais algum fato que queira relatar? Alguma observação? Alguma ocorrência de sua experiência? Meu caro Daniel, é claro que se eu fosse relatar um outro episódio vivido no ano de 1950, eu não me lembro exatamente o mês e menos o dia, mas ocorreu numa localidade do atual município de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Naquela época era parte do município de Getúlio Vargas. Voltávamos à noite, um domingo à noite, eu, hoje um concunhado meu, e um amigo daqueles tempos que hoje é morto. E testemunhamos uma ocorrência naquela época que nos foi estranha e nós até acreditamos na conta de fantasmas, porque eu não tinha conhecimento da existência de discos voadores ou coisas semelhantes naquele tempo. Então, nós três, naquela noite, devia ser mais ou menos à meia-noite, um pouco mais, presenciamos um fenômeno que hoje, examinado ou comparado a outros acontecimentos, ou mais propriamente com acontecimentos de discos voadores e naves semelhantes, eu não tenho a menor dúvida de que foi uma ocorrência ufológica, por mais que não a conhecesse como tal naquela época. Eu não sei se viria ao caso de fazer um relato mais específico agora ou mais oportunamente, quem sabe mais adiante. Seria a brevidade. Exatamente. E também em 1966, eu morava então no interior do município de Nonoai. E tinha ligações políticas com a prefeitura, com a administração municipal de então. E o secretário da municipalidade, que hoje é morto, naquela época, fazia um programa
na única emissora da região, que era a Chapecó. E os programas eram efetuados nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras. Nono A em marcha, o nome do programa. O secretário adoeceu e eu, como eu já era radialista antes disso, vim substituí-lo. E comentando então com o motorista da prefeitura que me trouxe a Chapecó, naquele dia, ele me disse: Tasca, ontem à noite eu voltava de Chapecó e vi uma coisa estranha. Aí eu respondi: você viu no céu? Diz: exatamente, eu também vi. Então era uma sexta-feira, aliás era no sábado o programa, não na sexta, era no sábado. E foi na sexta-feira à noite que aconteceu então o fato. Eu saí fora de casa e vi um objeto voador, uma cor maravilhosa, um vermelho bem carregado, mas era um enorme aparelho, e voava acima das nuvens, e seguido, o céu estava parcialmente nublado. Então, nos clarões de céu azulado, a gente podia ver o aparelho. Era muito grande, redondo, não soltava faiscamento nenhum, mantinha uma forma muito definida, bem circular. E atrás dele, seguiam-no mais ou menos de 20 a 30 objetos voadores da mesma cor, mas porém bem mais pequenos, e todos em formação desigual. Ora trocavam de lugar, ou da direita ia para a esquerda, da esquerda ia para a direita, ficavam no meio, e assim sucessivamente. Quando eu chamei a mulher para ver aquele fenômeno, até que a mulher levantasse, que já estava deitada, e o céu estava escuro mesmo, com as nuvens acumuladas